O marketing ele tem que estar muito conectado com a estratégia do negócio, de vendas. Hoje o marketing ele é aquele pilar assim, que ele é totalmente estratégico e muitas vezes ele está drivando vendas. Sim. Então a gente entende o portfólio, a gente entende os objetivos estratégicos da empresa, mas como que eu traduzo isso dentro de uma estratégia, né? Onde o marketing de fato consegue ajudar, E consegue até fazer... onde também ele é responsável, né, por isso, porque tem coisas que a gente faz que de fato vai gerar pipeline, mas existe um processo comercial e ainda se pega, por exemplo, ciclos de vendas longo que às vezes não converte de imediato. Tem oportunidade que a gente gerou em fevereiro, por exemplo, vai se tornar negócio no final do ano, por exemplo. O profissional de marketing, quando ele tem uma experiência, uma profundidade naquilo que ele faz, ele vai procurar formas de ajudar vendas. Nós não somos inimigos de vendas. Então, quando você descreve ali uma estratégia de account-based marketing, qual que é o foco principal? É a gente trabalhar unido para poder gerar negócios para vendas. Normalmente, as empresas, elas querem investir naquelas estratégias. Olha o meu produto, olha o que eu faço. Ele ganha mais eficiência e eles esquecem de trabalhar aspectos emocionais. E aí, quando você constrói o seu plano de mídia, foca só em aquisição. E esquece de plantar essa coisa que vai gerar a conexão com as pessoas. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é como estruturar o marketing que gera receita. E o foco é gerar receita, não é só gerar pipeline. Estava até conversando, mas não vou revelar o convidado aqui agora. A gente estava convidando que a gente consegue gerar pipeline, mas o foco das empresas, o que o CFO gosta, o que o CEO gosta é de fato o que gerou receita. O que aquilo que a gente investiu de um lado se virou receita do outro. Para falar sobre o tema, estou aqui com uma convidada especial também, não vou revelar agora, eu quero te convidar a se inscrever no nosso YouTube, já são mais de 21 mil inscritos, mais de 9 mil horas de visualizações. No nosso Spotify também ative as notificações. Nos avalie com 5 estrelas, mas para nos avaliar você precisa assistir esse episódio na íntegra. Se você for indicado pelo convidado a assistir esse episódio, então lá no Spotify assiste completo e avalie o nosso programa e compartilhe o AmplificaCast com mais pessoas. Só um ponto importante, o podcast o AmplificaCast ele tem se tornado um canal relevante, a gente tem mais de 18 mil C-Levels na nossa base e o objetivo do AmplificaCast é compartilhar histórias. E quando a gente fala de podcasts relacionados à liderança de marketing, o nosso objetivo aqui é trocar experiências para que a gente, como Amplifica, a gente consiga estar atualizado e o convidado também consiga falar as suas opiniões, falar os seus desafios e a gente consiga aqui gerar como se fosse uma sessão de psicologia, uma terapia. Estou aqui com uma convidada especial, seja muito bem-vinda, Simone AmplificaCast, é um prazer ter você aqui, se apresenta aí para a nossa audiência. Tá bom, obrigada pelo convite mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês, podendo dividir, né, fazer essa sessão de terapia, como a gente estava brincando no backstage. Sou Simone Bervig, sou diretora de marketing. Bervig é alemão? Alemão, sou gaúcha, né, acho que não dá para perceber. Estava falando um pouco cantado aqui, é gaúcha. É gaúcha, moro em São Paulo há 14 anos, né, então tenho passagem por grandes empresas de tecnologia, né, pelas Big Techs, aí comecei com SAP, trabalhando no marketing Brasil. Depois na Citrix eu fui para uma cadeira de diretora de marketing Latam. Fui cliente da Citrix, quando trabalhava com tecnologia, fui cliente. Ah, que legal, ó, então. Trabalhei nos principais mercados, né, Brasil, Chile, Argentina, México, Colômbia, Equador também, a gente tinha uma penetração muito forte, fazendo toda a estratégia de marketing aí, muito conectada com vendas, né, que é o que a gente vai conversar hoje, olhando todos os pilares aí do marketing, pensando no digital, eventos outbound, inbound e GTM. Depois fui para o SaaS, né, que é uma líder global em Big Data e Analytics, inicialmente numa posição de go-to-marketing para a América Latina e também nos principais mercados, né, Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile também, representando a América Latina nos consórcios globais, construindo estratégias globais também, né, com um time de fora e também tropicalizando alguns projetos e também criei projetos aí que foram exportados aqui, né, na América Latina, tive cases regionais que foram adotados globalmente, né,
Depois lá eu fui para uma posição nos Estados Unidos, né? Além de América Latina, assumi 2 BUs remotamente, né? De Small e Mid-Size Business nos Estados Unidos e Telco e Mídia. Legal. Aí com times muito multiculturais, né? Então, times baseados nos Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, né? Trabalhando junto. Uma experiência muito rica aí em tech, onde eu fui evoluindo nessa questão de culturas também, de mercados, né? E agora eu estou num desafio diferente, resolvi fazer um movimento aí de carreira para conhecer novos mercados, trabalhar Brasil. Eu estou numa empresa brasileira de tecnologia, ECX, de Customer Experience, que chama Make One, é uma empresa que ela tem 38 anos, né? A gente brinca que é uma startup de 30 anos, né? A gente tem um modelo muito ágil e dinâmico de negócios, né? Com um portfólio que ele ele tem, né, muito forte como core de integradora, e agora expandindo o portfólio para CX, né, para Customer Experience, onde a empresa passou por um rebranding que já vem há 2 anos, né? E eu estou nesse processo agora há 1 ano, né? Então, também sou professora convidada da pós-graduação da PUC Paraná Digital, na primeira escola de IA que eles fizeram, nas disciplinas de marketing preditivo, agentes inteligentes e Customer Experience também. Então, eu tenho algumas masterclass aí com a PUC também, inclusive agora, próximo mês, a gente vai ter algumas lives, e eles pegaram alguns profissionais aí de mercado para levar a experiência na prática do que acontece, e sou colunista colaboradora da MIT Tech Reviews sobre marketing, inteligência artificial, e do Debrief no Tecmundo também. Sou muito curiosa, eu não sei como, mas eu consigo fazer muitos projetos ao mesmo tempo. Eu acho que eu até costumo dizer, né, que as mulheres, elas conseguem fazer mais coisas de forma simultânea, né? Exato. O homem, quando eu tô falando no celular, eu não consigo fazer outra coisa. Ou quando eu tô resolvendo alguma coisa no celular, minha esposa fala, o que você tá fazendo? Eu falo, tô focado aqui, só consigo ficar naquela caixinha ali, naquele momento. Naquele momento, uma característica feminina, né? Esse multitasking. E tenho aí quase 20 anos de mercado, né, em tecnologia, em marketing, e sempre trabalhando aí as disciplinas de GTM, né, que a gente vai falar de growth, a gente vai falar de account-based marketing, account-based marketing, digital, e como que a gente conecta, né, e como que a gente move o ponteiro lá na ponta, como é que a gente faz o pipeline ali, além de gerar o pipeline, transformar isso em negócios concretos. Mesmo, né? Que não dependa da gente, a gente tem que se interessar por vendas, né? O que está acontecendo com as oportunidades que foram geradas. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, depois você vai ver o vídeo aqui das conversas, que os problemas, eles são similares, né? Quando eu comecei a compartilhar contigo um problema, um desafio de marketing de um cliente aqui que nós temos, você também já conseguiu se conectar com esse desafio, né? O que a gente percebe hoje? As empresas têm muitos sonhos, planos, né, metas, querem, às vezes, olham um competidor e falam, não, eu preciso fazer o meu marketing tão bom quanto. Só que, no final das contas, acabam se limitando àquela questão de verba. Eu tenho uma verba limitada e eu quero fazer 1 para N, né? Eu quero fazer muitas coisas. E a gente percebe que quando você pulveriza muito, a gente não vai atingir ninguém. E isso vai comprometer o resultado no final do mês. Quando você fala quando a gente estava conversando aqui de geração de receita, hoje o que você percebe que é o desafio que você já viu lá fora? São os mesmos desafios de hoje, quando você olha da sua experiência lá fora, o que acontece aqui no Brasil na sua experiência atual? Tá, a experiência global e fora foi há praticamente 1 ano e meio atrás, né? É bem recente ainda. E é muito importante esse ponto que você falou, né, que a gente acaba diluindo a verba muitas vezes, né, o budget ali para conseguir entregar e mostrar que o marketing está atuando em todas as pontas e, na realidade, a gente não está tendo uma efetividade ali, muitas vezes um ROI, né? Porque hoje, qual é a nossa principal dor, né, que a gente estava conversando? Como é que a gente converte, né? Hoje o marketing, historicamente, né, ele tem aquele viés de geração de demanda, de gerar pipeline, de criação de leads, né? Agora de leads também com a IA também, né? Como que eu escalo
E, por outro lado, eu tenho, de fato, efetividade. Né? Não adianta eu ter 7 projetos se eu não consigo converter, se o ponteiro está movendo lá, sei lá, 20%, 5%, né? Então, hoje, o principal ponto que eu vejo, inclusive essa semana eu tive muitas reuniões sobre isso, o marketing ele tem que estar muito conectado com a estratégia do negócio, de vendas. Então, hoje o marketing ele é aquele pilar assim, que ele é totalmente estratégico e muitas vezes, que é o que você falou da experiência que você teve hoje numa reunião, ele está drivando vendas. Né? Então, a gente entende o portfólio, a gente entende os objetivos estratégicos da empresa, mas como que eu traduzo isso dentro de uma estratégia, né? Onde o marketing de fato consegue ajudar, né? Sim. Ele consegue e até onde também ele é responsável, né, por isso, porque tem coisas que que a gente faz que de fato vai gerar pipeline. Sim. Mas existe um processo comercial e ainda se pega, por exemplo, ciclos de vendas longo que às vezes não converte de imediato. Tem oportunidade que a gente gerou em fevereiro. Em fevereiro, por exemplo, vai se tornar negócio no final do ano, por exemplo. Exato, porque uma venda B2B ali, enterprise, um ciclo de vida de 6 meses, dependendo se é governo, se for um mais... RP, então... Nossa, é 1 ano e meio. Eu tenho até uma campanha que a gente lançou, essa que ninguém acorda pensando em trocar o RP. Quando o cara, né, o diretor de TI vai tomar uma decisão de trocar o RP, tá todo mundo num caos dentro da empresa já. Né? Exatamente. E aí não é um B2C ali, um varejo, um e-commerce ali que uma compra por impulso, né? Que você vai lá e compra esse produto aqui e pronto. Né? Então, que você tá olhando ali no dia a dia, né? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê uma estratégia muito cirúrgica ali, muito assertiva, aonde você tem que muitas vezes abrir mão de alguns vieses ali de marketing ou de ferramentas de canais e focar no que realmente vai fazer ali o ponteiro mexer. Obviamente que em paralelo a gente precisa trabalhar e não pode deixar de lado, né? Trabalhar pilares como awareness, marca, a gente tem que ter, porém a gente precisa ter essa estratégia das ações muito alinhadas, né? Então, hoje a gente fala muito aí de account-based marketing, muito focado, né? A galera tá confundindo, né? O account-based marketing com prospecção outbound. Começa a fazer aquele monte de mensagem automatizada com o mesmo pitch para todas as contas. Não, tô fazendo account... Não, você tá fazendo um spam outbound. Nossa, tá destruindo com a base da empresa. Tá destruindo, né? Tá destruindo. E a gente até ano passado começou um projeto, não posso citar o nome da empresa, né? Da integradora, e eu trouxe 2 parceiros. Eu trouxe um parceiro que eles são peritos, assim, experts em ABM, né? E eu fiz alguns projetos nas empresas anteriores, né? Na SAP e tudo, eles têm portfólio com grandes cases de ABM, e trouxe uma outra empresa de inteligência comercial. Até vou citar o nome aqui, não tem problema, fazer um merchan aqui. Uma é a ABM Maestro, né, do Felipe Spina, e a Cortex, né? E aí a gente começou um projeto, na verdade tá acontecendo, né? Para poder mapear as contas. Aí um projeto de ABM... Precisa ter esse nível de informação, né? E você começa a medir os resultados ali praticamente depois de 1 ano, quase. Não, é médio a longo prazo. E aí um erro que eu vejo que as pessoas cometem também quando vão implementar uma estratégia de account-based marketing é não ter um account executive para aquelas contas. Exatamente. Querem colocar o vendedor que atende SMB junto com o pessoal para fazer também a account-based. Não vai fazer. Ou não colocar um squad ali de marketing para poder apoiar nessa estratégia de account-based marketing para aquelas contas que você quer ter dentro da sua... E aí você vai num ponto fundamental, né, que vai ser, acho que, o cerne da nossa conversa hoje. Não adianta o marketing fazer todo esse esforço, né? Ele tem o ICP, ele tem o canal certo, ele foi lá, levou a conta, se do outro lado não tem a persona correta ali no time de vendas e para dar vazão à demanda, né? Então, como que você É um trabalho bem alinhado, né? Porque você vê trabalho em grandes empresas, normalmente você tem um cara que atende ali grandes contas, ele está limitado a um número finito ali de contas que ele tem que olhar com carinho. As target accounts, né? Estão famosas. Para poder criar uma estratégia assertiva e tem que estar bem alinhado com o time de marketing que cuida dessa estratégia de account-based marketing, né? E aí, esse projeto ano passado, a gente começou, né? Tá
para o final do ano, está acontecendo. E aí eu estava conversando com um ex-chefe meu, que é CMO de uma dessas empresas, e ele também está trabalhando com os mesmos vendors. Eu perguntei, aí, como é que está o ROI, né? E aí ele disse, nossa, tem que esperar, é muito recente, a gente ainda está quando eu conversei com ele, fazia 7 meses que eles tinham começado. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Porque são estratégias diferentes, são... Empresas diferentes. E resultados que você vai ter, que você vai plantar, construir uma estrutura ali, uma máquina de geração de pipeline, mesmo que não seja massiva, né? Sim. Mas de médio a longo prazo, e que é muito estruturado, né? Acho que tem os deals ali, né? Tem as oportunidades, tem uma geração de demanda que você está trabalhando em paralelo com, né, as outras ações, os eventos, o digital, as campanhas, né? E, por outro lado, você tem as estratégias de aceleração e você tem as estratégias ali de greenfield, né? De net new logos, né? Sim. De open doors, como a gente chama, né? Também. E, Simone, tem uma coisa que é legal a gente comentar, que às vezes as pessoas, até quem nos assiste, são founders de empresas, CEOs, a gente tem uma base considerável aqui de CEOs, fundadores e CFOs também dentro da nossa base, de que o marketing, a gente procura caminhos, né, para poder ajudar um negócio. A gente entende, né, o profissional de marketing, quando ele tem uma experiência, uma profundidade naquilo que ele faz, ele vai procurar formas de ajudar vendas. Nós não somos inimigos de vendas. Então, quando você descreve ali uma estratégia de account-based marketing, qual que é o foco principal? É a gente trabalhar unido para poder gerar negócios para vendas. Exatamente. E às vezes as pessoas, você pega, por exemplo, uma estratégia de account-based marketing, uma estratégia de médio a longo prazo. Não é uma coisa que você vai ver resultado amanhã, no mês seguinte. Sim. A gente precisa também preparar, né, transferir esse conhecimento para as lideranças que estão pagando ali o projeto, Sim. Deixando muito claro o que vai esperar de marketing. Exato. Porque senão fica aquela expectativa frustrada. Estou colocando um caminhão de dinheiro aqui, um investimento aqui, Exato. mas não estou vendo, né, receita no final do mês. E não é assim, né? Como que você faz esse trabalho também quando você entra num negócio, de você também dar esse nível de informação do que esperar dos projetos de marketing? Porque senão eu acho que a gente é milagreiro, né? Exatamente. Ótimo ponto. A tenda dos milagres, né? Entra aqui agora que a gente vai gerar receita. Esse é um ponto, assim, que quando eu vou... Tenda dos milagres é boa. Eu tinha um vendor que falava isso pra mim, só vamos acessar a parte agora da tenda dos milagres, que não tá... enfim, mas setar as expectativas e é um trabalho, assim, de letramento de marketing. De letramento. A gente Como fala tem de o letramento de digital, agora, né? Você tem que fazer o letramento de marketing para esperar outros projetos. Né? E até o próprio ROI, assim, de olhar o ROI. Quando você vai apresentar o ROI, mas como começa o ROI? Eu vou considerar o primeiro evento que abriu a oportunidade ou o último lá na ponta, que foi um jantar que teve um investimento X e que foi toda uma cadeia ali, uma jornada que acelerou o meu negócio, né? O que gerou naquele questionamento, assim, quando você fala de setar expectativas, porque, sei lá, estou presente num evento X, que é um evento super importante de mercado, que eu preciso estar posicionado, porque esse é o evento referência, por exemplo. Tem 2 caminhos, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu devo participar? Tudo bem, você pode não participar. Devo investir? Tá bom, mas o concorrente investe. Então, o que a gente vai escolher? Ficar no anonimato ou deixar o nosso concorrente na nossa frente, né? Porque tem que ter esse questionamento também, né? Porque tem que estar ali aparecendo, né? Aquela máxima antiga, quem não é visto não é lembrado. Por isso nós estamos aqui nesse podcast, porque quem não é visto não é lembrado e quem quer ser visto participa do AmplificaCast. Então... precisa estar ali, né, em algumas estratégias pontuais, né, algumas ações pontuais, seja evento, seja uma estratégia de ABM, e mostrar, né, como você me perguntou, assim como eu tenho que fazer com um projeto de ABM, que tem que conscientizar como que é o resultado, eu conscientizo de uma maneira, faço um letramento de marketing com a questão... inclusive de eventos. Mas, poxa, investiu tanto. Nossa. Foi um investimento altíssimo. Cadê o resultado? Mas é uma construção, né? A gente sabe que é uma construção. Uma ativação, né? Você está fazendo uma ativação num ponto estratégico e você pode escolher, né? Por exemplo, hoje, quando uma análise, eu costumo dizer que essa análise é uma análise básica. Quando a gente vai entrar, às vezes, num projeto, a gente constrói ali um plano de mídia, o cliente, esse canal aqui, por exemplo, o Meta Ads.
Não vou investir em Meta Ads porque eu sou uma empresa B2B de tecnologia e tal. E o meu decisor não está lá. Como não está lá? Quem de nós aqui que está assistindo esse podcast não tem Instagram? Talvez eu não vou fazer uma estratégia de aquisição naquele canal, de gerar leads, oportunidades. Mas eu como marca, não preciso também fazer uma estratégia de sponsor content dentro daquela plataforma? Sim. Né? Porque aí quando você faz um estudo de análise dos competidores, dos concorrentes daquele cliente, você começa a enxergar que a maioria está presente em diversos canais. Exatamente. E você estar presente não significa... Você precisa construir, né? Ser visto. Se você não é visto, você não vai ser lembrado. E a sua marca, para se tornar relevante, ela precisa estar presente nesses canais para a gente gerar essa lembrança no médio a longo prazo. Porque tem coisas que a gente faz agora que vai contribuir para vendas, sim, né, que vai gerar vendas, e tem coisas que vão contribuir para vendas no médio a longo prazo. Que são os múltiplos canais que a gente tem hoje que se complementam. Eu queria falar que depois você comentasse quando você olha uma empresa, né, quando você faz o raio-x do paciente, que hoje, de uma empresa B2B, né, você olha para todos os canais, onde a marca está, onde ela não está. Assim, a gente, óbvio que faz esse diagnóstico, né, de entender ali os mercados de atuação, entender o portfólio, entender as personas, né, quem são as minhas audiências e como que eu vou adequar isso à estratégia de comunicação e marketing comercial. Qual canal tem mais fit ali com o meu público, né? Então, que eu converto mais, né? Então, tem empresas que podem não estar tão fortes no TikTok, por exemplo, mas eu estou forte no Instagram, estou forte no LinkedIn, enfim, em outras estratégias, em outros canais, né? Então, essa questão de olhar múltiplos canais hoje é muito importante, assim, até porque o funil, ele não é mais linear, né? Até tem vários conceitos que estão falando que o funil acabou, né? Não existe mais o funil de marketing, porque a trajetória mudou. Então, a gente fala de uma jornada ali de experiência não linear, com um cliente muito já letrado digitalmente, né? Muito maduro digital em termos de experiência, né? Aí aqui a gente está falando de B2B, que eu acho até que é um pouco mais fácil de falar de experiência do cliente, porque quando a gente vai para B2C, né, aí já é bem mais... Volume, né? Muito volume. E muitos detalhes dentro dessa jornada, né? Então, hoje eu olho muito isso, né? O que tem aderência com o meu negócio, aonde a minha mensagem e o meu objetivo estratégico tem maior, onde amplifica mais, aí, né? Onde a gente amplifica mais. Ela tá fazendo o merchan aqui da Amplifica. Hoje você tá bem marqueteiro, né? Boa. Então, onde que eu consigo potencializar nesse canal? Então, eu olho muito isso, né? Os canais de aquisição, canais que eu preciso ter ali de manutenção de trabalhar a marca, né? Porque hoje, com a questão do digital, da inteligência artificial, de tanta oportunidade, todo mundo está falando a mesma coisa, prompts iguais, né? Sim. A gente tem uma massificação aí da mensagem, as mesmas até ferramentas. Um excesso, né? Assim, fica uma coisa... Nossa, tá tudo ficando muito artificial, literalmente, né? Você não percebe isso? Total, até tem aquele, né, meme que fala que a gente já sabe que é texto de IA quando tem travessão, já tem até as, né? E eu vejo assim, até eu tava conversando outro dia com umas lideranças e o pessoal tava, eu quero usar a IA para poder escalar a produção de vídeo. Eu falei, cara, será que não é melhor você usar as pessoas da sua empresa falando, mostrando o rosto, quem elas são de verdade, do que você ficar levando um vídeo genérico que as pessoas, né, principalmente quando você fala de um ciclo de venda longo, de vendas B2B, se eu olho uma coisa de IA, normalmente eu também. Eu já subo já no meu, sabe? Ou coloco sem interesse, ou já oculto, porque aquilo fica artificial. Acho que não conecta com as pessoas, não é? Um ponto bem importante, que é a questão da humanização, né? É muito engraçado porque é meio que uma dicotomia ali, um paradoxo. Eu estou falando em inteligência artificial, né? E eu estou falando em escalar, e eu estou falando, por outro lado, tanto de tecnologia, mas eu preciso humanizar para criar conexão, né? Criar pessoas, né? Autenticidade. Tudo que é muito fake hoje, muito perfeito, seja o texto, seja a foto, seja o uso de filtros ali na campanha, ou seja... não está conectando cada vez menos, né? E como que eu faço isso, né?
você tem que criar uma conexão, de certa forma, emocional ali com o teu certeza. cliente, né? E hoje a gente vê, dentro dessa questão da aceleração da inteligência artificial, como voltou muito forte, né? Inclusive, eu estava num evento passado, a gente estava conversando sobre isso, e eu estava com profissionais de segmentos completamente diferentes, assim, e todos com as mesmas dores, né? Voltou a questão da marca. Eu preciso ter uma marca forte, né? Porque se eu não tenho essa marca forte, como é que eu vou... E as pessoas querem né? ver você, né? Elas querem saber quem são as pessoas por trás daquela empresa, por trás daquela marca. Não quer que fique uma coisa, só aquelas imagens ou aqueles vídeos de IA. Exatamente iguais, os prompts iguais. Então, assim, como que eu vou decidir por uma marca, né? Então, o que vai, né, fazer eu lembrar ali na hora da tomada de decisão? Tem uma construção em paralelo, quando a gente fala aí, voltando à tua pergunta inicial de investimento de budget, que eu estou trabalhando ali, estou trabalhando com vendas, estou fazendo estratégias de ABM, estou fazendo estratégias de geração de demanda, mas a marca é o que vai sustentar, o que vai dar a confiabilidade, a credibilidade na hora final da decisão. Então, é o pilar assim, que não pode estar fora do investimento, porque se eu deixar de fazer isso agora, a gente vai sofrer lá na frente. E a gente tem cases aí globais de marcas que a gente jamais imaginava, que passaram por isso, como a Nike, por exemplo, né, que focou muito na questão de receita, né, e ela passou por uma reformulação que começou no passado de marca, onde mexeu, inclusive, no Just Do It, né, que é um slogan de quantas décadas, porque uma marca como a Nike, imagina a Nike, imagina nós, né, meros mortais aí com as nossas marcas, ou enfim, e é uma marca B2C, teve que se repaginar, teve que voltar a focar, porque começou a perder mercado, e começou a perder mercado forte. Então, a Gen Z, quem é Michael Jordan? Sabe que lá atrás trabalhou campanhas, inclusive, eu assisti o documentário dele lá e fala, né, quando a Nike começou essa parceria com ele, foi justamente onde a marca começou a explodir em faturamento, né? Então... Eles tinham uma projeção muito modesta e nem sabiam o que esperar daquela parceria. Quando aquele negócio começou, o negócio começou a explodir em termos de receita. Então a marca ela é fundamental assim, para trabalhar, especialmente nesse processo, que as pessoas ficam até desconfiadas, né? São prompts iguais, são mensagens iguais. Eu estava estudando, estava lendo um livro, esqueci o nome do livro, que inclusive eu ganhei de um convidado aqui do podcast, que estava falando sobre o brand laddering. De você comparar a sua marca a uma escada. Então, normalmente as empresas, elas querem investir naquelas estratégias, olha o meu produto, olha o que eu faço, ele ganha mais eficiência e eles esquecem de trabalhar aspectos emocionais. E aí, quando você constrói o seu plano de mídia, foca só em aquisição e esquece de plantar essa coisa que vai gerar a conexão com as pessoas. Exatamente. Que é o importante, né? Quando eu até queria ouvir a sua opinião. Quando você constrói um plano de mídia e você foca em estratégias de aquisição para poder ali gerar receita, como que você cria também campanhas de branding para fazer aquela marca ser lembrada? Como que você olha isso também dizendo, olha, a gente precisa de fato construir essa campanha de branding para a nossa marca ela ser lembrada e não ficar só na aquisição, porque a gente sabe que uma hora, eu até anotei aqui, isso aí vai saturar. Exatamente, é bem isso. Você já conhece bem os problemas, né? Então, como que eu faço isso? Eu tenho uma estratégia consistente dentro do plano de campanhas, né, e de investimento na parte de brand awareness, seja em vídeos conceito, explicando a empresa, qual é o propósito da empresa. Os executivos aparecerem ali, né? O CPF está engajando o CNPJ, ali os executivos, né, das principais áreas, o CEO... os colaboradores, né? E isso é repetição, é consistência. Não adianta eu investir muito forte, eu vou dar um tiro de canhão agora. O resto do ano eu vou investir agora só nisso. Não, é algo que é como tomar água todos os dias, né? Como treinar, é algo que é mandatório, assim, e tem que estar dividido dentro do orçamento, porque senão não vai dar consistência e lá na ponta, na hora que eu tô para fechar, que eu tô para converter, muitas vezes é o detalhe ali, né? São os detalhes e a marca não é o detalhe, né? A marca é o principal. Então, eu costumo dividir e divido numa questão de comunicação, de branding, de brand awareness,
com o que é a marca, o que é a empresa, qual é o propósito da empresa, em diferentes desdobramentos, né? Seja videocases ali de clientes, seja vídeos mostrando todas as facetas da empresa, né? Do produto, do projeto, como que a empresa, como é que o propósito da empresa se conecta com o produto, e ali você vai fazendo um storytelling ali de narrativa, onde você vai do propósito até o produto, entendeu? Sim. Até o case. Então, a gente foi fazer uma captação num cliente semana passada, que a gente faz aqui na Amplifica Digital, captação externa, tal, leva uma equipe com drone e tal. Aí eu falei pro pessoal, não é para fazer as pessoas ficarem assim na frente da câmera lendo um texto. Eu falei, vai lá na baia da pessoa e pega a pessoa trabalhando. Cara, era impressionante. Quando você colocava a pessoa na frente da câmera pra falar alguma coisa, ela ficava assim... Travava. Dura, né? Sim. Aí quando ela ia falar do que ela fazia, ela falava com um sorriso no rosto, sabe? Aquela coisa assim. Eu falei assim, né? O formato é esse. É o formato... A gente quer trazer isso para as redes sociais. Não trazer a pessoa ali na frente da câmera lendo um script, um texto que ela não se conecta com aquilo, né? As pessoas querem ver a verdade, né? A verdade conecta e a gente sente, a gente percebe, né? Então... Respondendo a tua pergunta, eu tenho todo esse cuidado dessa construção, Sim. né? E até você falando, eu me lembrei de um case da empresa anterior, né? Que eu trabalhei, que a gente teve uma reformulação de um produto, né? Do portfólio, que ele foi relançado global, a gente teve uma campanha global, que foi uma campanha bem assim, guarda-chuva mesmo, mas para falar que a solução voltava ao portfólio, né? Aí eu fiz uma proposta de a gente ter para a América Latina um projeto onde a gente ia, como se fizesse um desdobramento ali, um drill down da solução, saindo um pouco do tecnês, indo para a dor do cliente, que no caso era uma solução focada em Martech, né? Então focada aí no público de marketing, onde a gente falava as dores, né? Do que a gente busca, né? Nas campanhas, aquisição, integração, e aí foram criados ali short vídeos ali falando tanto para a base instalada como para new logos, né? Como que a gente ajuda? Vídeos de 20 segundos, 30 Rápido. Segundos, conceituais, não falando só de dores. E, enfim, começou, isso foi no final da pandemia, foi na pandemia. A gente começou com uma estratégia de DV360 no Google, né? E aí foi fazendo várias ações. Bem, explodiu assim, o número de views, engajamento da campanha no primeiro mês. A campanha, aí foi para um cônsul global apresentar o projeto que eu estava fazendo para a América Latina, que foi um desdobramento, a campanha se chamou Reimagine Marketing, isso até na imprensa e tudo, né? O resultado e o projeto ficou tão bacana que foi conectar dor com marca. Sim. E no final a solução ficava subentendido ali, né? A campanha foi a primeira campanha criada no Brasil, na América Latina, que foi adotada globalmente. Foi traduzida para todos os idiomas, né? E a campanha ela rodou 2 anos. Então, eu sempre trago esse exemplo porque quebrei vários silos ali, várias barreiras, né? Uma multinacional, enfim, uma campanha Latam, né? Adotar, mas a gente conseguiu... E que virou um case global, né? E que virou um case global, por quê? Porque eu fui na questão do que o cliente quer ouvir. Ele sempre ouve mais do mesmo. Minha ferramenta faz isso. Olha o que eu faço, olha o que eu vendo, tá aqui. Eu tenho uma taxa de conversão X. É aquele vídeo que tá viralizando, né? Olha, isso aqui é a loja do meu pai, senta aqui. Que você já nem olha mais, nem escuta. Bem, aí foi, e aí era a agência, né, que eu trouxe excelente, eu não vou fazer mais merchan aqui, que criou esse conceito, essa campanha que a gente criou juntos, que conseguiu traduzir todas essas dores, né? E o que encontra de uma maneira leve, né? Acho que e muito conectada com o público que vai receber, né? Então, quando você fala ali de verdade, né? De conexão, então esse é um ótimo exemplo, assim, né? E Simone, conta uma coisa que é legal, assim, quando a gente olha para nós como executivos, e você olha para você como executiva,
acho que o mesmo cuidado que hoje você tem com a sua imagem, né? Por exemplo, em construir a sua reputação profissional, a empresa também precisa fazer isso, né? Estar aqui no podcast, por exemplo, eu imagino que para você é algo intencional. Sim. O que é intencional? Não, eu preciso também construir a minha carreira, né? A minha imagem, a minha reputação profissional no mercado. É intencional. Meu CPF, né? Exatamente. Sim. E o que eu vejo hoje, quando a gente às vezes recomenda uma estratégia para executivos de grandes empresas, muitos falam que não tem tempo para produzir conteúdo. Acontece lá também? Adoro. Tá sendo uma sessão de terapia mesmo. Acontece lá ou é só aqui? Aí a gente escuta... Vamos fazer assim, vamos dar um conselho prático para os executivos se movimentarem, porque às vezes falam, vamos produzir com IA. Não, cara, se você não quer produzir conteúdo, não é a IA que vai resolver o seu problema. Você precisa dar suas caras na sua empresa, precisa, né, o marketing pedir um vídeo, pedir alguma coisa, né, se apresenta, dá o seu rosto lá. É difícil no começo, não é fácil, mas quebra esses bloqueios. Sabe que eu tenho uma pessoa... Vamos desbloquear as pessoas aqui agora. Ai, muito bom. Tem uma pessoa do meu time que ele lidera a parte de digital e a gente fez isso. Ele criou tipo como se fosse uma área. Você faz uma sessão. Vamos desbloquear todos os CEOs aqui agora para os executivos. Que chama Fábrica de Conteúdo. Aí ele já manda um save the date lá, um invite para o executivo, brifa. Ele já reserva na agenda, né? Tipo traz um pessoal de fora para fazer a captação. A gente faz no próprio escritório, né? Que é bem bonito e tudo, tem uma arena. E ele já grava ali vários conteúdos com aquele executivo. Uma hora gera muita coisa, né? Porque você está fazendo pílulas ali, né? E a galera acha que eu fico aqui o dia inteiro produzindo conteúdo. Eu fui no evento sábado, o pessoal, não, porque o Eric tá... Não, o conteúdo que tá gerando na rede social dessa semana, já eu produzi na semana, sei lá, 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, então. E aí a gente faz isso, né? Porque aí depois vem aquela reclamação, são sempre os mesmos porta-vozes na empresa, né? Mas e aí, cadê a agenda, cadê o engajamento? E é o que você falou, precisa... colocar, né, as áreas ali. Provocar isso. Né? Então a gente fez isso, a gente está fazendo e está bem bacana, porque está tendo engajamento, as pessoas começam a ver os outros executivos se movimentando, aí também gera aí um efeito reverso. Você tem fila de espera, eu também quero participar, eu quero falar, quero estar presente, então isso é muito importante hoje, né? E o importante que você falou, uma dica prática, né? É fazer isso virar uma agenda, né? Tem que virar uma agenda nos seus compromissos ali. Faz parte do teu job description agora das você... 9 às 18, 1 hora, 2 horas, faz parte do trabalho. Produzir conteúdo não deixa de ser trabalho, é trabalho. Não, exatamente. E tá lá na esteira ali do final para virar o ponteiro. Já fiz até um desafio pro Alex aqui, ó. Ontem a gente vai produzir um semanal nosso aqui. Então, viu? Aí ele já tá gelando, já tava suando, já tava fazendo assim. Já. Tá gerando mais trabalho, né? Eles vão mandar eu sair do podcast, que não, ela tá dando muita ideia de trabalho. Mas eu sei que a gente fez isso, né? E faz, e é muito importante essa questão de ter o executivo ali falando da solução, falando de um case, falando das dores. E o pessoal também da área técnica, o pessoal da área técnica foge um pouco, né? Sim. Que às vezes conhecem ali a solução muito bem, mas na hora do querem falar pro mercado o que faz, né? Porque às vezes, vamos produzir um vídeo de como isso aqui funciona. Cara, mas será melhor que você falar um pouco como isso funciona? E as pessoas não vão, né, para isso. Sim. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso e você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E aí a gente estava comentando da questão de ter a agenda fixa para produzir conteúdo. E eu quero voltar à pergunta que eu te fiz. Você produz conteúdo, não é uma obra do acaso. Não, imagina o marketing. É intencional também. Marketing produzindo conteúdo. E eu quero que você também dê uma dica para outras executivas, porque aqui no Amplifica Cast
nem todas as mulheres que a gente convida aceitam o desafio. E é intencional você estar aqui também, né? Porque você tem que, quando você aceita um convite como esse, você vai se expor, né? Vai falar sobre você, sobre a sua experiência. No começo sempre foi assim? Foi difícil ou você teve que destravar isso? Eu gosto. E deixa eu até contar um segredo que ontem eu estava olhando o Instagram de vocês, né? Disse, mas e cadê as mulheres no podcast? Acho que eu fui buscando lá só homem, né? E eu achei uma pessoa, que eu acho que foi, sei lá, outubro do ano passado, dezembro, não sei. Mas eu sempre gostei, na realidade, e isso dá mais para um profissional de marketing hoje, né? Acho que independente de ser marketing, né? Se ele é um CFO, se ele é um CHRO, enfim, acho que essa questão da exposição é uma forma assim de construção, como a gente estava conversando no início, né? E aonde você externaliza, né? Tangibiliza a sua carreira, o seu conhecimento, você ajuda as pessoas, você inspira pessoas, você troca experiências e você está aprendendo. Eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo, né? Então eu vejo isso como um pilar fundamental, né? O meu primeiro podcast que eu gravei, né, respondendo aí a tua pergunta, como se existe alguma resistência, foi um podcast que chama Mulheres de Growth, né? E na época eu estava no SAS ainda, e aí elas me convidaram. Mas é o da esposa do Mineiro lá? Sim. Tá. Esqueci o nome dela. Do GLA. Do GLA, Isso. Aí foi... Eu sou membro lá do GLA. Ah, você é? Então, foi meu primeiro podcast, e aí eu recebi um convite, eu disse que sim, que eu topava. Aí depois veio a notícia adicional. A gente decidiu que vai fazer uma edição especial, que foi final de março, comemorativa, que a gente está terminando a primeira temporada. Vai ser o episódio 11, vai ser um podcast especial, ao vivo, com plateia e com perguntas ao vivo. Aí, nunca gravou, né? Vai fazer ao vivo e com plateia. Eu pensei, não, mas legal, o desafio, eu adorei. Foi um dos podcasts, assim... E que até hoje eu assisto, né? E, de novo, alguns, né? Que a gente gosta de ver o que falou, relembrando algumas coisas. Então você vai ter vamos dar uma meta para ela agora de indicar mulheres que ela admira para participar do Amplifica Cast. Já tenho várias aqui, já tenho umas 3 na cabeça e elas vão topar. Legal. Elas vão topar. E então eu fiquei assistindo, eu fiquei olhando que foi um dos podcasts assim, que você olha... E nem diz, assim, que é o primeiro podcast, porque eu tô super espontânea. Que é o dia a dia, né? Você tá falando coisa do dia a dia. Então, quando você fala da sua experiência, do quem você é, daquilo que você faz, acaba sendo natural, né? E aí o tão gostoso disso, o que é? Que aí os feedbacks que eu tive depois, né? De pessoas que tomaram decisões profissionais que eu influenciei positivamente, seja em projetos, seja em carreira. As pessoas falando, nossa... que ficavam assim muito felizes de ver o brilho no olhar ali, a motivação, a paixão, né? E a gente tem uma base considerável de mulheres que participaram, de executivas, CEOs e tal. Aqui, inclusive, acho que a Elisângela também, Kyoko, né, que ela foi CEO da Onofre, participou. A gente é intencional no convite. Só que a gente recebe mais aceites masculinos que femininos. Do que feminino. Então, eu acho que essa questão também de você colocar isso, que você já tem essa predisposição a se colocar, você gosta de falar, gosta de se comunicar, gosta de falar sobre o trabalho e tal, é prazeroso. Mas dá um conselho para quem, de repente, não tem essa parte de se expor, tem algum bloqueio, quer, de fato, mostrar o que sabe... Eu acho que é que nem andar de bicicleta. A gente aprende fazendo, tem que começar, às vezes a gente se descobre. Se colocar, né? Porque hoje não adianta só... e tem vários artigos falando sobre isso, né? Não adianta você só ter o cargo, lógico, né, que tem a bagagem concreta ali, mas você tem que mostrar isso, né? E essas oportunidades, como um podcast, um painel num evento, um artigo, você está indo ali além do CNPJ, aonde você está adicionando, além do teu conhecimento quando você está fazendo o teu trabalho, você está mostrando muitas vezes um outro lado que você não consegue mostrar, muitas vezes, no profissional. Você está ajudando pessoas, você está construindo
a sua imagem está mostrando o que você faz, as pessoas estão conseguindo entender melhor, e é uma construção de autoridade ali também. Você tem que vencer o que o pessoal fala muito hoje, né? Que é a síndrome do impostor. Né? Você tem muita bagagem, muito conhecimento, e você fica com uma autocrítica. Talvez eu não sou tão bom assim, ou tão boa assim e tal. E, na verdade, você é o que você é. Então, você tem que também entender os seus pontos positivos, aquilo que você tem para colaborar com todo mundo, né? São muitas coisas que a gente tem. E uma dica bem clichê, né? Seja você, né? Que é isso que cria conexão. Tá vendo a pessoa ali de verdade e não vai ter, o melhor, não tem uma regra. Não tem. Então, assim... Por causa disso, aí depois eu fui gravando outros, né? E me convidaram para ser palestrante na Rio Innovation Week em 2023, num painel de mulheres. Aí começou, né? Aí eu sou muito curiosa também, eu gosto de aprender, gosto de estudar, gosto de ler. Aí comecei a escrever artigos para o MIT Tech Review também, em 2023. Que isso está muito dentro da minha essência também, né? Além dessa questão dos convites, de falar, se expor. E são portas que se abrem, né? Portas de conhecimento. Né? E até é algo assim que, às vezes, a gente faz tanta coisa. E aí, quando você para num podcast para falar, é como se você parasse e pensasse, nossa, eu faço tudo isso, que legal. É como se fosse uma sessão de terapia. Hoje está sendo, né? Você conhece, nossa, fiz tudo isso já, né? Então, tu pagar a consulta depois da saída, né, da sessão de terapia. Então, ainda você fica, como que eu vou dizer? Isso trabalha muito a questão de a gente reconhecer que a gente faz pra caramba, assim. A gente erra, lógico, aprende, né? Mas eu acho que esse processo todo ele ajuda muito, né? Aí, nesse interim, por exemplo, dessa questão, né, que você perguntou, a coisa ela começa a acontecer meio que exponencialmente. Aí comecei a gravar podcasts, escrevendo artigo, lógico que tem a trajetória. Aí, ano passado, eu recebi um convite pelo LinkedIn da pós-graduação da PUC Paraná Digital para ser uma professora convidada, uma professora referência na escola de IA em 2 disciplinas, né, de marketing preditivo e de experiência do cliente e marketing. E foi uma abordagem através do LinkedIn espontânea, eu não estava procurando, sim. Né? Claro que eu fiquei muito feliz, mas por que eu estou dando esse exemplo? Né? Não para fazer marketing pessoal, mas que foi o conjunto da percepção da minha exposição, né? Claro que é a minha trajetória, mas talvez se eu não tivesse gravado podcasts, aceitado convites, isso tudo soma e ajuda, né? Então, é fundamental. Basta ser, né? Tem que parecer. E marketing nem se fala, né? Então, acho que tem pessoas que são mais low profile, talvez não gostem muito de falar, são tímidas, mas nem a questão da timidez, assim, né? Eu acho que é você mostrar o teu trabalho, né? No que você é bom. Acho que é como se fosse, assim, um presente coroando todo o esforço que a gente faz. Com certeza. Né? De mostrar ali os bastidores, como é que é a cozinha ali. Hoje, quando eu olho para trás, a gente está produzindo aqui, 3 anos já, Alex, produzindo conteúdo. No começo, nunca é fácil. A gente fez isso que você falou aqui, há 3 anos atrás, de definir uma agenda. Porque a gente mesmo se sabotava. Você tem que produzir conteúdo. E aí você não marca na agenda. O que acontece? A gente fica submerso nas atividades do dia a dia. E aí não acontece nunca. Não acontece nunca. Cara, vamos fixar um horário, vamos fixar uma data. Com convidado ou sem convidado, a gente vai ter. Vai ser mandatório. Beleza. No começo, a gente tinha um esforço grande de ir atrás do convidado. Hoje, boa parte, acho que 80% dos convidados já vem organicamente para participar do AmplificaCast. Já mudou a lógica do convite e tal. Tem alguns que a gente é proposital, é intencional no convite, mas tem outros que vêm já de uma coisa mais orgânica pelo podcast e pelos anos produzindo conteúdo. Mas não é fácil você se colocar numa agenda de você produzir conteúdo, né? Eu tenho essa preocupação também de gerar conteúdo ali para minha rede social, de falar, de se expor, porque é necessário. Você precisa ser visto, você precisa ser lembrado.
A gente precisa começar a dar o primeiro passo, é que nem hoje, né? Cheguei super atrasada aqui, mas não desisti. Eu disse, não, eu vou... Tô perdoando ela agora, ao longo do podcast. A reunião se estendeu. Eu tava esperando esse perdão aqui no meio da gravação. Tem que documentar o perdão. Então a reunião se estendeu, puxar tudo para... não, vou desistir, sim. né? Eu disse, não, eu vou. E é o que você falou, a gente vai ter as... dificuldades, as resistências ali, mas depois que você tem uma flexibilidade, um jogo de cintura para entender que aquilo é inegociável, digamos assim, coisas inegociáveis nos teus projetos, né, na tua carreira, isso é muito, muito importante, né? Muito Legal. Importante. Muito bom. Simone, a gente está chegando ao final do Amplifica Cast. Já? Que rápido. Já passa rápido, né? E antes, eu queria só que você comentasse também dos mercados que você trabalhou, para as pessoas terem uma visão, da visão global. Quais foram os mercados que você vivenciou que eram os mais difíceis de gerar projetos de marketing, que você conseguisse enxergar ali o ROI no final do mês? Tá. Olhando países, assim, América Latina. Eu acho que eu tenho alguns exemplos, assim, de América Latina. A América Latina, ela é completamente diferente quando a gente pensa, assim, em termos, né, obviamente, culturais, mas, assim, quando a gente pensa em ferramentas de marketing, estratégias, quando eu assumi uma posição Latam, eu achei que seria ali meio que um plano único e tem as peculiaridades, né, por região de cada país, né? Então a gente entende que no México eu vou ter um foco, obviamente, sei lá, eu tenho um mercado que ele tem maior entrada, que é um mercado, por exemplo, de retail, de varejo, onde eu vou botar foco. O Brasil eu estou focado em finance, né? Lá eu vou trabalhar mais evento físico, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? Mas a questão da conversão, de ter dificuldade, eu acho que as dificuldades elas são iguais, né? Na realidade, assim. O que a gente vê é que tem mercados que eles têm um pouquinho mais de resistência, eles são mais... Ou de grau de maturidade digital. Também, assim. Aí você tem que usar a estratégia de acordo com esse país aqui. Evento presencial vai funcionar mais para o meu objetivo de marketing do que uma campanha, por exemplo, no Google Ads. Então tem mercados que são mais tradicionais, são mais resistentes. No meu tempo de Citrix, eu ia muito para a Argentina, eu ia praticamente toda semana, a gente fazia muito evento físico na Argentina, né, por exemplo. Aí tem países que você já consegue trabalhar mais ali no híbrido, né, que é México, Colômbia, Chile, e aí Estados Unidos... Para mim, foi um dos melhores mercados assim, que eu trabalhei, né, em termos de... Aí entra a questão da maturidade, obviamente, digital também, né, de trabalhar as campanhas no digital, onde você consegue ver um ponteiro girar ali, né, e ter uma resposta rápida, né, mas aí às vezes não é só o mercado também, é a estratégia que você desenha, né, que dá o fit, né, então... Teve um ano também que eu fiz um projeto que ele foi global, né? Que foi um projeto que incluía um roadshow e aí passava por todas as geografias, né? Então, a IPEC, EMEA, América Latina, né? US. E a gente... Foi muito interessante que onde a gente teve a maior aderência, assim, além de América Latina... foi Canadá, Estados Unidos, né? E a gente teve lá uma resistência em APEC, por exemplo, né? Então, no projeto, né? Então, impacta aí na conversão do ROI, né? Porque você está me perguntando, na realidade, no ROI, onde é mais difícil gerar. Que aí está conectado com a aceitação ali da estratégia, né? Então, América Latina... Legal. Brasil e México é o nosso motor assim, de crescimento pelas experiências que eu passei em B2B, né? Em tech, né? Eu sei que... E em tecnologia tudo é muito dinâmico, né? Porque eu trabalho atendendo diferentes setores, indústria farmacêutica, empresas de tecnologia, normalmente tudo é muito acelerado. Inclusive eu estava conversando sobre isso. Você muda né? muito rápido, tem que mudar, saiu isso aqui novo, uma função nova, porque às vezes...
você está trabalhando com tecnologia, sai uma funcionalidade nova, você precisa comunicar aquilo para o mercado, né? Você precisa já levar isso imediatamente ali para os seus ICPs para eles entenderem aquilo que você está fazendo de novo. Então muda muito rápido, né, as coisas. E também a questão do produto, como que você tem que ajustar a tua solução ali quando a gente está falando de tecnologia. Sim. E a gente está num momento de IA super acelerado. Nossa, assim. gente. Então, é diferente de um produto quando você acessa o LinkedIn, você fica em depressão, né? Porque todo dia alguém está matando alguma coisa. Ou uma função, ou uma ferramenta, ou uma empresa. Sei lá, você vende aço, né? Você tem outros canais, mas o aço a tua matéria-prima. A gente estava conversando sobre isso essa semana numa reunião. Carol, acho que a gente tem que... tem coisas que ela pode vir a IA, o que for, elas sempre vão permanecer imutáveis. Né? Um produto, sei lá, por exemplo, um creme hidratante sempre vai ser um creme hidratante, independente com IA ou sem IA, as pessoas vão precisar daquilo. Exato, a IA só vai facilitar o acesso, né? E amplificar, exatamente. E é isso aí. Bom, você, para a última pergunta agora, você dá aula sobre IA. Sim, sobre marketing preditivo com IA. Sim. E aí, hoje, o que você busca, assim? O que você está estudando de referências? Onde você consome informação, assim? O que você está olhando? Tá. É para se manter atualizada sobre isso? Então, é um desafio. Eu estou aprendendo, né? Junto, a gente... Tem que selecionar as fontes. Não pode ter muitas fontes, né? De IA ali para você... Exato, aprender. Para aprender, Então, o que eu tenho levado nas minhas masterclass são cases de mercado, né? Então, pegando cases globais, o que está acontecendo nos Estados Unidos com o uso de IA e diferentes segmentos. Seja que eu vou falar de varejo, eu vou falar de B2B. Vários verticais. Então, as minhas aulas que eu gravei até agora, eu mostrei cases diferentes, né, de mercados diferentes, trazendo desde Estados Unidos até aqui para um mercado financeiro, né, e dando meio que um passo a passo ali de como que você consegue partir de um estágio zero ali de IA no teu dia a dia. Ali, né? Eu dou dicas aí Aí eu faço um merchan, né, de ferramentas básicas que podem ser úteis, né? Desde ferramentas que não têm custo, com ferramentas que você tem uma profundidade ali, que você pode fazer um upgrade, né? Então eu costumo dar esse panorama onde estamos, o que o mercado está fazendo, dou uma fotografia aí ampla, né? E aí eu faço um drill down para como que eu consigo trazer isso para o dia a dia? Para aplicar na realidade. Tem alguns alunos até que me mandaram mensagem, que começaram com alguns projetos ali de IA, eles têm trocado comigo no LinkedIn também. Então é bacana, porque a gente está aprendendo juntos, né? Todo mundo, né? Hoje eu falo que você tem muita ferramenta, cada dia sai ferramenta nova, soluções novas, a gente olha aqui para as IAs, usa bastante coisa no dia a dia, mas a gente acaba sentindo aquela coisa, né? Eu nunca sei o suficiente. Exato. E esse é o espírito, né? E aí é o segredo, né? De fato, não sabemos, precisamos estudar, tá aprendendo, né? Inclusive, eu fiz até um podcast com o Oscar Kenjiro. Oscar, um abraço. E a gente fala sobre se a IA vai, de fato, roubar o emprego ou não. E o que a gente comentou até nesse podcast é que muitas funções realmente elas vão desaparecer. Então, aprender a IA não significa que você vai manter a sua função. Pode ser que você crie uma habilidade nova para um emprego do futuro, um emprego que ainda vai existir. As habilidades ali humanas, né? Curiosidade, imaginação, a capacidade estratégica, né? Que a IA olhar crítico, né? Olhar crítico. E aí a gente hoje fala, inclusive nas aulas também, eu falo sobre essa questão dos times híbridos, né? Leiam, pessoal. Olha, um conselho aqui, leiam, né? Se você é novo que está assistindo um podcast, não delegue 100% para ela, leia aquilo que ela te entrega e avalie, né? Você tem que ler. Você não pode ficar só, fiz esse prompt aqui, executou um resultado e você não lê, não aprendeu sobre aquilo. Eu gosto de gerar algo com a IA e aprender ao longo disso, né? Então você ganha vantagem, o processo, né? Porque senão você fica superficial ali, né? No que você está entregando e nem sabe o que você está entregando, que é o mais perigoso, né? Que é o mais perigoso. Então... Se você entregou algo, eu falo assim, você entregou algo para o seu cliente, ou para uma área interna, ou para o seu chefe, ou para o seu líder, e você não consegue falar sobre aquilo, você não... Você, de fato, não aprendeu nada. Você só fez uma tarefa com a IA, entregou e você não tirou proveito nenhum daquilo. Você não cresceu.
Exato, não teve uma curva ali de de aprendizado, passou, trocou de ano sem fazer as provas, sem ter o conhecimento, né? E hoje, assim, usar IA em times híbridos para atividades que sejam muito operacionais, burocráticas, isso deixa para a IA, que a IA vai te escalar e vai te dar tempo para você trabalhar estratégia, criatividade, curiosidade, né? Então, a IA, ela não vem como se fosse um assistente ali do Google mais evoluído ali. Ele vem como um parceiro para te ajudar dentro do teu time a jogar melhor, otimizar o teu tempo. Ser mais eficiente. E deixar o tempo para você do que realmente você tem o potencial maior ali que a IA ela não tem, né? Então, você tem que tirar vantagem, a gente tem que ser estratégico, ter a capacidade de orquestrar várias IAs para você poder entregar mais resultado no final do mês, que é isso que as empresas esperam de nós. Exatamente. E aí a palavra-chave também, né? Outra palavra-chave é a orquestração, né? É a orquestração aí da IA nessa jornada, dos meus times híbridos, como que eu não vou partir hoje de um time, por exemplo, 100% humano e vou deixar 80% IA, né? Sim. Não sei. Eu acredito que... Você tem que gerenciar tudo isso, né? E tem que ter ali como é que gerencia, né? Então, acho que isso é bem importante. Legal. Né? Bom, obrigado mais uma vez, Simone, pela participação aqui no Amplifica Cast. Se você chegou até aqui nesse episódio, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aqui no YouTube e nos avalie também no Spotify com 5 estrelas. E se as pessoas quiserem te encontrar, qual que é o canal mais eficiente? É o LinkedIn, é o Instagram? LinkedIn, Instagram, eu tenho um Instagram profissional, é Simone_Bervig, né? LinkedIn, Instagram, e aí são as minhas principais redes sociais. Lá eu posto os podcasts que eu participo, os artigos, né, alguns trechos das minhas aulas, né? Legal. E também tô lá super aberta para trocar reflexões, aprender junto com vocês, né? Legal, é isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo Amplifica Cast.